3 de agosto, uma sexta-feira, estamos começando mais uma edição do programa Na Mira da Lei. Estamos recebendo hoje aqui deputado Alexandre César, do PT. Nós tivemos aí a visita do presidente da República, né? E já de bate-pronto vamos saber qual que é o balanço, qual a avaliação do PT com a vinda do presidente Lula ao estado de Mato Grosso. Bom dia, deputado. Bom dia, Carlos Doideu. Bom dia a toda a população que nos assiste. Nós acreditamos que a visita do presidente Lula teve um papel muito significativo, porque além de trazer para Mato Grosso quase 600 milhões de reais em recursos do plano de aceleração do crescimento na área específica de saneamento, ele ainda confirmou uma série de investimentos em infraestruturas num outro eixo do PAC, que é o PAC de infraestrutura logística, de transportes, para a continuidade das obras da Ferronorte, para que ela chegue até Rondonópolis numa primeira fase e depois até Cuiabá, para a conclusão da pavimentação das BRs 158, ligando todo o Vale do Araguaia com o sul do Pará, a conclusão da BR 163 até o porto de Itaituba, no Pará, a garantia da pavimentação da BR 242, que é o eixo de integração leste-oeste do estado de Mato Grosso, inclusive interligando a 158, a 163 e a BR 364, a conclusão da BR 364 e a garantia da duplicação da BR 364 no trecho entre Rondonópolis e o Posto Gil. Então são investimentos muito significativos para os próximos 4 anos no estado de Mato Grosso, que são fundamentais para que o nosso estado possa continuar crescendo, possa continuar se desenvolvendo. É a afirmação de uma parceria do presidente Lula com o governador Blairo Maggi e, ao mesmo tempo, a afirmação de um modelo diferente de administrar. Das 4 cidades beneficiadas pelos recursos de saneamento, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, que tem mais de 150 mil habitantes, essa fase do PAC é voltada a atender essas cidades. Depois nós teremos, nesse segundo semestre, uma outra fase para atender cidades de menor porte. Dessas 4 cidades, 2 delas, Cuiabá e Sinop, não são administradas por partidos da base aliada do presidente Lula. Ao contrário, são administradas pelo PSDB, que é um partido de oposição ao presidente Lula, mas que não sofreram qualquer tipo de discriminação por parte do governo federal, que tem uma preocupação de tratar igualmente os municípios sem discriminar em razão da sigla partidária à qual o prefeito está afiliado. Isso demonstra uma postura diferente de administrar e um compromisso que não é político-partidário na ação de governo, na gestão do Estado. Ao contrário, é um compromisso com a população. Quando o presidente Lula diz que ele não é presidente desse ou daquele partido, mas é presidente de todos os brasileiros, ele realiza ações para efetivar exatamente esse compromisso. Então, a gente viu, por exemplo, a vinda os benefícios que tivemos com a vinda do presidente Lula. Agora, ontem, numa manchete no jornal, Alexandre dizia que o PT de Mato Grosso está rachado, quer dizer, está havendo muitas divergências. Nós tínhamos aí a executiva nacional do PT que impugnou o encontro municipal. E trouxe assim, muita discussão sobre essa questão, inclusive vimos a matéria ontem vinculada no jornal dizendo que o PT não está se entendendo em Mato Grosso. Isso é verdade, deputado? Na verdade, é uma questão pontual, essa questão acerca do recurso que foi apresentado à Comissão Executiva Nacional do partido em torno do encontro municipal de Cuiabá. O Partido dos Trabalhadores é um partido plural, é um partido democrático, não é um partido de caciques. No PT, cada um pode se organizar naquilo que nós chamamos de tendências, que são campos internos do partido, por opiniões, por ideias, por ideologias internas, que permitem uma organização desde a fundação do PT em 1980 até hoje. Esse direito está no nosso estatuto, é o direito de tendências. Isso é uma riqueza do PT. PT, as decisões não vêm de cima para baixo, elas são fruto de um diálogo, do debate, da construção de consensos e da definição democraticamente pela maioria dos filiados, desde as direções partidárias até os rumos políticos que o partido vai tomar em cada momento, em cada conjuntura, em cada eleição. E é o caso que está acontecendo agora. Nós temos uma discussão que é formal em torno da validade do encontro realizado aqui em Cuiabá, do Congresso Municipal de Cuiabá. Nós acreditamos que é preciso respeitar as regras do jogo e as regras foram devidamente aprovadas pelo Diretório Nacional, com a participação de todas as forças políticas do partido no país. Essas são as regras válidas que foram estabelecidas e que valem aqui em Cuiabá, valem em Acorizal, valem em Apiacás, valem em Salvador, valem em Aracaju, valem em Recife, valem em qualquer cidade. E tem que ser aplicadas de forma adequada.
E nós acreditamos que essas regras não foram devidamente cumpridas aqui em Cuiabá. Infelizmente, eu sou filiado em Cuiabá. Não sou delegado ao Congresso Estadual, terei dificuldade de ser delegado ao Congresso Nacional do Partido, que acontece dia 31 de agosto, 1º e 2 de setembro em São Paulo, por conta, a nosso ver, de uma falta de mobilização, que fez com que o encontro municipal não desse quórum. Não tivemos os 520 filiados presentes ao encontro no prazo estipulado pelo regulamento, que era até às 3 horas da tarde. Depois foi feito um acordo para prorrogar até às 5, e às 5h20 ainda não havia quórum. Então, o encontro não tem validade em razão da sua falta de quórum. Foi esse o entendimento da Comissão Executiva Nacional. É o nosso entendimento, porque nós acreditamos o seguinte: tem que ser um tratamento adequado. Só para você ter uma ideia, Carlos Dorileu, e você que nos assiste em casa. Salvador, que é a capital da Bahia, um estado que o PT governa, e Aracaju, que é a capital do Sergipe, o estado também que o PT governa, também não houve quórum no prazo estipulado pelo regulamento. E essas duas capitais não vão ter participação no Congresso Estadual do seu estado e tampouco do Congresso Nacional do partido. Então, se naqueles casos o regulamento foi cumprido, não se pode admitir que aqui em Mato Grosso o regulamento não seja cumprido, tratando desigualmente aqueles estados que têm características próximas. Né? Então, nós temos que respeitar esse regulamento e por isso mesmo que nós acreditamos corretamente, por unanimidade, a Executiva Nacional do Partido entendeu que o encontro de Cuiabá não teria validade. Mas, é claro, houve um recurso, esse recurso vai ser apreciado pelo Diretório Nacional ainda esse mês e vai dirimir essa polêmica em definitivo e eu espero para a garantia do cumprimento do regulamento. Não se trata de um racha interno, é uma questão pontual que foi tratada publicamente, mas que nós acreditamos que vai se resolver pelas instâncias partidárias como normalmente acontece. A níveis de eleições municipais no Estado, o que o PT já tem alguma definição? Como estão o andamento para as eleições municipais, deputado? O PT, ele tem, nesse ano, algumas tarefas que ele priorizou. O PT ainda não está pautando a sua ação político-partidária em razão das eleições do ano que vem. Nós acreditamos, e isso eu acho que é uma posição correta do partido, de que a gente não pode contaminar toda a agenda partidária, e principalmente a agenda político-social, a agenda da relação do partido com a sociedade, com a eleição municipal. Porque senão a gente vai incorrer naquele círculo vicioso da política, que contamina todo o processo político, o processo administrativo, com a perspectiva da eleição futura. Nós não podemos aceitar, não podemos sucumbir a essa lógica, em que terminou uma eleição, imediatamente os partidos já estão pensando na próxima. Nós acreditamos que o partido tem que pensar na administração, nós temos a responsabilidade de administrar o Brasil, participamos ativamente na Secretaria de Educação e em outras esferas do governo do Estado de Mato Grosso, estamos participando aqui em Mato Grosso da administração de mais de 1/3 dos municípios. Então nós temos uma tarefa administrativa que é urgente, que é imediata e que diz respeito à população que quer ver as ações acontecendo, as obras acontecendo, as políticas públicas chegando até elas. Então nós temos essa tarefa administrativa. E nós temos a tarefa de organização do partido também. O partido está realizando o seu 3º Congresso Nacional, como eu já disse. O partido também deve, nesse 3º Congresso, definir a data para a eleição das novas direções, é um processo interno de eleições diretas, onde todos os filiados têm direito a escolher os dirigentes partidários, desde os diretórios municipais até o Diretório Nacional, e essas são as nossas tarefas urgentes desse ano. Para fora, de ajudar o governo federal, de ajudar o governador Blairo Maggi, de ajudar os municípios na ação de transformação da sociedade brasileira. E para dentro de se preparar, de se organizar. No ano que vem, depois de eleitas as novas direções municipais, aí sim vai ser a hora de buscar o diálogo com os outros partidos, de construir uma plataforma, um projeto político para apresentar nos diversos municípios e definir onde nós teremos candidatura própria, onde nós faremos alianças e apoiaremos outras candidaturas para ter o partido crescendo. Nós acreditamos que o partido vai crescer, o partido tem mostrado eleição após eleição essa força, essa disposição, e nós acreditamos que isso vai acontecer também na próxima eleição, ampliando o número de prefeitos e ampliando o número de vereadores no estado de Mato Grosso. Nós acompanhamos aí, por exemplo, o convite feito ao Farina para se filiar ao PT. Farina seria um nome para Cuiabá, Alexandre César, deputado? Doutor Farina é um grande amigo, um grande companheiro, valoroso, esteve conosco na eleição em 2004 como candidato a vice-prefeito, né? Foi para nós um motivo de muita satisfação ter a sua parceria, contribuiu sobremaneira para aquela eleição e é um quadro valorosíssimo, tanto tecnicamente como do ponto de vista administrativo e político.
É uma pessoa que tem uma história, hoje está num partido político, o PR, nós respeitamos essa opção que ele fez. É verdade, houve um convite do Diretório Municipal de Cuiabá para que ele viesse para o PT, para participar do processo eleitoral no ano que vem, mas eu acredito que ainda esse é um procedimento, é uma decisão que deve ser refletida pelo conjunto partidário. O PT tem que fazer essa discussão em Cuiabá com profundidade e com calma, com muita razão, com muita ponderação, sem paixões, para decidir quais os rumos que vai tomar aqui em Cuiabá. O PT tem que trabalhar não com um princípio fechado, de ir a reboque de alguém, ou, por outro lado, de fechar a posição, de ter candidatura própria a qualquer custo, mesmo que não tenha um candidato já predisposto. Acho que o PT tem que fazer essa reflexão, tem que fazer a sua análise interna, tem que fazer um balanço dos seus atos, da sua organização, e aí sim, tomar a decisão dentro dos seus quadros. Há muitos quadros hoje no PT, filiados em Cuiabá, que podem disputar essa eleição com toda a chance de vitória e de fazer um bom governo para a nossa capital. A senadora Séries, o deputado Carlos Abicalil, são quadros filiados aqui no PT de Cuiabá e que têm todas as condições de disputar e vencer as eleições. Portanto, acho que a gente não pode se precipitar, não podemos criar factoides em cima desse processo para tentar se igualar a outros partidos que estão a todo custo querendo transformar a pauta política desse ano na antecipação das eleições do ano que vem, e temos que trabalhar com ponderação e com responsabilidade. Para dentro do partido, mas principalmente com a sociedade que espera uma ação voltada para as transformações que o povo precisa e não somente da política pela política. Alexandre César pode ser também um nome incluído para ser futuro candidato a prefeito de Cuiabá? Eu já disse aqui no seu programa, numa outra oportunidade, que o nosso projeto agora é de exercer esse mandato na Assembleia Legislativa que nos foi conferido em razão da posse do secretário Ságuas Moraes na SEDUC, na Secretaria de Educação. Fui eleito primeiro suplente na última eleição, não fiquei como titular e assumi há 2 meses e meio a cadeira na Assembleia Legislativa. Essa, para nós, é a grande tarefa do ponto de vista político nesse momento, além, é claro, de continuar contribuindo na construção do partido. Não tenho essa reflexão, nem essa intenção de uma candidatura à prefeitura nas eleições do ano que vem. Mas nunca fugi dos desafios que me foram propostos e apresentados pelo PT. Nunca fugi em momentos, inclusive, mais difíceis do que a gente vive hoje, da necessidade de apresentar candidaturas e projetos políticos, plataformas políticas, propostas para a sociedade. Fiz isso em 2000, quando fui candidato a vice-prefeito, fiz isso em 2002, quando fui candidato a governador do estado, fiz isso em 2004, quando fui candidato a prefeito de Cuiabá, e fomos ao segundo turno, histórico segundo turno em Cuiabá, e quase chegamos à vitória, e foi assim na eleição passada, quando fui candidato a deputado estadual. Foram desafios coletivos que me foram apresentados pelo grupo político que me apoia no interior do PT, por diversos setores da sociedade que conclamaram essas candidaturas e pelo partido como um todo que as homologou. Então são decisões coletivas. Nunca fugi da raia nesses desafios que o PT me apresentou, e se isso acontecer novamente no ano que vem, nós vamos avaliar e vamos discutir e estaremos à disposição. Mas acredito que nesse momento nós devemos refletir sobre as ações, os projetos que a gente está apresentando na Assembleia, as demandas que nós estamos recebendo da sociedade, a necessidade de efetivar uma fiscalização mais adequada por parte do Poder Legislativo, ou seja, cumprir as funções de deputado estadual que os 18.412 eleitores que votaram em mim na eleição passada me deram. Essa responsabilidade é que é a mais importante nesse momento. E nós estamos vendo aí essa discussão, a defensora-geral dizendo que alguns municípios podem fechar a defensoria pública em virtude do percentual pequeno da questão do duodécimo. Como que a Assembleia Legislativa vê, deputado? Há uma grande preocupação, caso do Irineu, e eu tenho, porque sou do meio jurídico, tenho um compromisso com essa área, e sempre fui um estudioso da questão do acesso à justiça, tema no qual a Defensoria Pública é fundamental, é essencial, no nosso sistema, inclusive, na forma como a Constituição de 1988 estabeleceu os critérios de acesso à justiça, ela é indispensável à função jurisdicional do Estado, à prestação da justiça para a população,
E a gente fica muito preocupado. Nós vamos ter agora a discussão da lei orçamentária, da lei de orçamento, e nós esperamos poder resolver esses problemas. E nós estamos estudando também, a nossa assessoria, já estive várias vezes com a doutora Carol Rotini, a defensora pública geral, discutindo alternativas. Nós temos certeza que nós vamos conseguir encontrar um caminho e quem sabe até a próxima semana a gente já tenha novidades nessa área para fortalecer e estruturar a defensoria pública no nosso estado, que é fundamental, não é, para o cidadão que não tem condições de pagar um advogado poder defender os seus direitos ou ter informações jurídicas, porque a defensoria não atua só em juízo, não atua só lá no fórum, ela atua também na orientação jurídica das pessoas, na busca de conciliação, né, dos processos. Então ela tem um papel bastante amplo e nós temos que prestigiar e favorecer, ainda mais uma instituição que é nova, né? Enquanto o Poder Judiciário tem mais de 100 anos, a Defensoria Pública ela foi estruturada e organizada no nosso país a partir de 1988. Ela existia de forma esporádica, cada estado se organizava de uma forma, em alguns estados era vinculado ao Ministério Público, a outros estados era vinculado às procuradorias dos estados, né, e outros estados era um sistema privado administrado pela OAB. Só a partir de 1988 que a instituição Defensoria Pública passou a existir efetivamente na Constituição do nosso país e no Mato Grosso só a partir de 1992 ela foi instalada. Então ela é uma instituição muito jovem que agora recebeu, em razão da emenda da reforma do judiciário, autonomia administrativa, autonomia financeira, se equiparando, portanto, a outras instituições, né, do nosso estado, né, do estado brasileiro, e nós precisamos dar meios, dar condições para que ela possa se estruturar e cumprir efetivamente o seu papel. Nós estamos empenhados nisso, tenho certeza que a gente vai conseguir superar essas dificuldades momentâneas e vamos conseguir também assegurar recursos para que a Defensoria possa não só permanecer onde está, mas possa ampliar os seus quadros, possa ampliar o seu atendimento em todas as comarcas do estado de Mato Grosso. Eu quero agradecer, cumprimentá-lo, desejar sucesso na sua carreira, deputado. Estamos vendo você aí, correndo para lá, para cá, atuante, e esperamos que com certeza os resultados possam vir e quem sabe possamos te ver novamente aí como um pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Carlos Dorileu, agradeço a participação também do Valdemiro. Desculpa a gente não poder continuar debatendo esse tema, acho que é um tema que hoje é muito próprio, né, porque está toda a sociedade brasileira discutindo, mas em outra oportunidade estou à disposição para continuar esse debate. É isso aí, segunda-feira estamos com o Coronel Campos Filho falando sobre Polícia Militar. Até um bom final de semana a todos e fiquem todos com Deus.